E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Agora, Luciana, o INSS, eu tenho uma dúvida. Você acha que ele vai quebrar? Não sei, assim, na verdade, eu sou muito contra ficar fazendo previsões, porque a verdade é que, por exemplo, há um ano, quem ia imaginar que ia rolar um Covid, por exemplo? Eu não sei. O que eu não gosto é de ter o meu dinheiro de aposentadoria em algo que eu não sei. Assim, claro, pode acontecer alguma coisa com a Previdência, também pode, talvez a nossa aposentadoria seja as criptomoedas que a gente está comprando hoje, não sei. Mas exatamente por isso, diversifique. Se você quer ter a contribuição ao INSS, mantenha também uma previdência. Ah, tá bom, o dinheiro não é infinito, mas cada vez mais a gente tem produtos com mínimos baixos. E a mesma coisa, assim, eu não conheço tanto de criptomoeda quanto eu conheço de fundos de investimento. Mas vai que! Então, eu também tenho criptomoeda, né? Daí que vem a diversificação. Tenha o maior volume de opções possíveis, porque a gente sabe lá como vai ser a nossa vida daqui a 30, 40 anos, sei lá, quando eu vou me aposentar. E você depender do INSS é um perigo muito grande, porque a gente está tendo uma pirâmide, né? A gente está tendo mais pessoas ficando, né, com mais idade e, infelizmente, a gente está vendo que o dinheiro de INSS está saindo. É porque cada vez mais as pessoas estão tendo menos filhos no Brasil também, né? Antigamente você tinha 10 filhos, 8 filhos. Hoje em dia, o casal male tem 1. Então, quer dizer, você tem menos pessoas começando a contribuir e as pessoas, devido à tecnologia, elas estão ficando idosas por mais tempo. Né? Vivia por 70, agora vive 80. O governo, querendo ou não, ele vai ter que subir a régua, né? Se aposenta com 65, daqui a pouco é 70, daqui a pouco é 75, senão a conta não fecha, né, Carol? É isso que eu falo, gente. Tenha um dinheiro mensal, eu sempre falo sobre isso. Boleto investimento, é um boleto imaginário. É isso. Ah, eu vou pegar ali um boleto investimento. O que você faz? Antes de pagar as contas, você já fala, opa, R$200, estou dando aqui um exemplo, tá, pessoal? Porque cada um tem o seu potencial de separar o dinheirinho ali. 200, 500, 1.000, e já pense em investir. Não dependa do INSS. Ah, não, mas eu vou investir só no INSS. Cuidado, porque às vezes você consegue uma coisa muito melhor e muito mais planejada para o seu futuro. E é isso que, no fundo, a gente quer que aconteça, né? Que as pessoas tenham um futuro bem melhor, né? Pelo que a Luciana falou, o INSS é legal por um seguro, né? Ficou doente, se machucou alguma coisa, você vai receber o seu salário. Agora, pense também numa aposentadoria diferente. Agora eu quero te fazer uma pergunta que vai chegar, tenho certeza que vai chegar. Reserva de emergência pode ser em previdência ou em fundo? Não, em fundo sim, mas tem um fundo específico que eu gosto para reserva de emergência. Previdência de jeito nenhum, inclusive chega muito porque Previdência comissiona muito bem quem no banco, gerente, comissiona muito bem. Então, direto chegam umas pessoas para mim e falam assim: eu tenho 70 anos, cheguei no banco e me deram essa previdência. Como assim? Tadinha, a pessoa às vezes vai viver mais, né, um tempo. Aí chega a senhora de idade pro filho e fala: filho, acabei de fechar uma previdência 80 anos. e olha, daqui 10 anos eu vou pagar menos imposto. É, Eu exato. contei essa história outro dia no meu Instagram e eu fui muito criticada, porque as pessoas não entenderam o que eu quis dizer. Quando a minha avó tinha os seus 80 anos, eu fui com ela no banco. E o gerente queria vender uma previdência para ela. Só que eu sabia que não era negócio. Por quê? A minha avó não entendia nada, tadinha. Ela não sabia nem tirar o dinheirinho com o cartão de débito. A gente fazia tudo para ela. E eu falei, não, peraí. Pô, minha avó tem 80 anos. Né? E aí o gerente queria me convencer. Eu falei, não faz o menor sentido. O único né? sentido que faz para uma pessoa que é muito mais velha é se for um instrumento de sucessão. Ela não quer usar esse dinheiro. Ela quer deixar para os herdeiros. E mesmo assim é super arriscado. Porque você está calculando que a pessoa só vai morrer daqui a 10 anos. Se ela morrer antes, pode acontecer um imposto muito alto. Então, assim, não, a previdência não é instrumento de curto prazo, né? O que eu gosto para reserva de emergência? Eu falei aqui rapidinho, mas existe um fundo específico que várias corretoras foram criando aí nos últimos anos para poder atrair cliente, né? Para concorrer com o banco, que é o tal do fundo taxa zero, que investe só em título Tesouro Selic. Ele é chamado fundo simples na maior parte das corretoras. É um tipo de fundo que o órgão regulador criou para não ter que passar por análise de perfil de risco. Fundo extremamente conservador e simples, ele só investe em título público. Eles estão usando isso como ferramenta de captar cliente. Então, várias corretoras hoje têm. Então, se você usar um fundo desse para sua reserva de emergência, é muito prático. Poderia ser o título Tesouro Selic diretamente? Poderia. Só que o título Tesouro Selic, para menos de R$10 mil, ele é a opção mais rentável mesmo, porque a taxa é zerada. Mas para mais de R$10 mil, mesmo que você esteja em uma corretora que paga taxa, ainda que não paga taxa, que seja zerada, ainda tem a
a taxa de custódia da B3, que é 0,2. O fundo não, ele é taxa 0. Ah, Lu, mas o fundo tem come cotas. A gente já fez todas as simulações possíveis e imagináveis. Para cobrir esse 0,2, para valer a pena ir para o Tesouro Direto e pagar 0,2, assim, não existe opção. Os fundos taxa 0 realmente são muito bons. Ah, por que as corretoras estão fazendo isso? Elas são conventos? Não, elas querem atrair cliente. Depois elas vão tentar enfiar outra coisa em você. Aí você se blinda, olha com calma o que tem. Primeiro ela vai te pescar, né? Sabe aquele produto pra te pescar? Aí depois vai começar a chegar, vai começar a te ligar. Nós temos outras oportunidades. Agora, Luciana, e o fundo DI? O fundo DI, né? Vários bancos têm fundos DI que são, assim, muito caros, muito mesmo. E eu até tava brincando esses dias, porque eu tava olhando a lista, se eu faço a mesma coisa, ordeno por piores taxas de administração, é muito divertido, porque os nomes são lindos. Existe o fundo Topázio, o hiper Esmeralda, o diamante, né? Esmeralda. Aí você fala, nossa, esse aqui é maravilhoso, né? Tem o Exclusive, sabe? Tem umas coisas assim, parece piada pronta. Você vai olhar, são os piores produtos imagináveis. Tudo com taxa de mais de 1, mais de 2, mais de 3. Eu não acho que vale mais a pena pagar por fundo DI, de verdade. Se existem esses fundos taxa 0 e título Tesouro Selic, por que você vai ficar com o seu dinheiro no fundo DI? Aí a pessoa fala assim, não, mas eu tenho muito dinheiro no banco, então me deram esse aqui, que nele é taxa 0,3. Um pouco menos pior, mas você vai olhar a carteira do fundo, ele tem que comprar crédito privado também, para ele poder pagar aquela taxa e te dar mais que o CDI. Então, é um fundo mais arriscado do que se você comprasse Tesouro Selic ou fundo taxa 0, e tem coisa arriscada lá dentro, uns debentures, umas coisas assim. Por quê? Porque ele precisa botar mais risco para poder arcar com a taxa e você não ficar lá sofrendo achando que está rendendo menos que o CDI. Então, é um fundo que vai render CDI, às vezes, um pouquinho menos. Os mais famosos do varejo alta renda, Personalité, Prime, Estilo, são péssimos, porque eles dão perto de 100% de CDI, às vezes um pouquinho menos, e tem crédito privado, tem risco ali. Aí as pessoas falam, não tem crédito privado no nome. Eles só são obrigados a pôr crédito privado no nome se eles tiverem mais de 50% em crédito privado por regulação. Então, eles põem um pouquinho, aumentam o risco, e aí você fica com o risco e eles ficam com a taxa. Então, é totalmente sem sentido. Então, para mim, reserva... Tem que ser um fundo DI com taxa 0. É isso. Na verdade... Por exemplo, eu tenho um fundo DI Uhum. num lugar. Esse fundo DI, ele tem que ser taxa 0 e ele tem que ser um fundo específico, especificamente como, Lu? Desculpa, que você falou? Na verdade, assim, os fundos DI em si, eles ficaram ultrapassados por esse tipo de fundo novo, que é o fundo simples. Fundo simples. A CVM criou... O fundo DI, na verdade, ele não existe no regulador, né? Que é a CVM. Ele não existe esse nome. Foi uma invenção do mercado. Em um determinado momento, a CVM falou assim, olha, vamos criar aqui um tipo de fundo específico que é a porta de entrada do investidor no mundo dos investimentos. Vamos, ele vai se chamar Simples. Então, toda vez que você vai investir no fundo, você tem que responder um questionário de suitability, a primeira vez que você vai investir da corretora, que é uma análise de perfil de risco. No caso do fundo Simples, nem precisa passar por ela. É meio que um substituto para a poupança mesmo. Todos os fundos simples criados são bons? Não. Alguns bancos criaram um fundo simples, botaram um mínimo muito baixo, usaram simples como marketing e tem taxa cara. Mas várias corretoras fizeram fundo simples, normalmente chama assim, fundo simples Tesouro Selic, fundo simples taxa 0, fundo simples... Tem várias corretoras hoje. Você procura esse fundo, olha lá direitinho a lâmina, as características, vai estar lá escrito taxa 0%. Aí você investe nele. Esses fundos... Mas banco tem também, né? Os bancos nenhum fez ainda. Ou seja, ainda. o cara tem mais de 10 mil reais. Entre o Tesouro Selic e o fundo simples, taxa 0, é melhor ir para o fundo simples. Isso. Porque o Tesouro acima de 10 mil, você vai ter que pagar uma taxa de 0,2 para B3, não é para o banco, né? Isso. Para B3, por você ter lá o seu tesouro vinculado dentro da B3. É uma taxinha que ela te cobra, né? Para ela também, a B3 também quer ganhar, não é ONG também, né?